Boa noite a todos, muita paz. Eu gosto sempre de esclarecer que essas reuniões de perguntas e respostas, ela oportuniza que pessoas que estão aqui pela primeira vez ou que já estão na casa, já estudam, e outros que já frequentam podem ter a oportunidade de questionar, e na medida das respostas, a gente tenta responder a partir daquilo que a doutrina espírita nos orienta, a gente ir orientando ou indicando, inclusive indicando obras espíritas para que a pessoa possa ler e tentando responder cada pergunta com muito cuidado e tentando fazer aquilo que a doutrina espírita nos chama, que é o esclarecimento. Mas vamos lá. O que leva uma filha a matar a família é um acerto de conta do passado? Essa é uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, não exatamente dessa forma, mas existe no Livro dos Espíritos um capítulo inteiro sobre lei de liberdade. E existe, depois você vai lá no Livro dos Espíritos e procura o termo fatalidade, e você vai ver as questões que Kardec fez aos espíritos sobre a questão da fatalidade, do destino. Existe um outro livro de um grande espírita que todos nós devemos ler, obviamente também estudar, que é Leon Denis. Leon Denis é um contemporâneo de Kardec que vai escrever vários livros sobre o destino, mas principalmente sobre o destino, a dor e o que nós enfrentamos costumeiramente nos nossos dias a dias, e às vezes a gente não entende por que está passando por aquilo. Realmente imaginar que uma pessoa possa, no ambiente da família, ter um nível de agressividade tão intensa que possa vir a matar os próprios pais é algo absurdo. Bem, é algo absurdo quando nós temos por perspectiva uma família equilibrada. Para começar, quando eu falo de família equilibrada, eu não estou falando só desta família, desta encarnação, não. Nós já vivemos muitas vezes, reencarnamos muitas vezes, e nós costumeiramente nos reencontramos com os nossos familiares. A reencarnação é, como diz o próprio André Luiz, e a própria obra da codificação, e aí, a exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação aperta os laços familiares. Mas esse laço ele é apertado lentamente pelas vidas que você vai vivendo. É por isso que às vezes na família tem aquela pessoa que você tem muita afinidade, que é um verdadeiro companheiro, uma companheira, pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser uma filha, pode ser uma mãe, não importa, aquele parente que você vê que existe muita afinidade, muito amor, muita integração. Isso não é dessa vida não, isso foi construído por várias vidas, e aí a gente vai tendo a oportunidade de se reencontrar, e esses laços vão apertando, e cada vez mais existirá amor entre essas pessoas. Porém, na mesma família, ou nas famílias, existem aqueles espíritos que são antagônicos, que são completamente diferentes, que não se entendem. Aí sim, são coisas do passado e coisas do presente que se misturam nessa relação de aparentemente, ou de aparente dificuldade, mas é a oportunidade do reencontro para que aquelas pessoas possam ir se conhecendo, se aceitando, se tolerando, amando. Chico Xavier disse uma vez que uma senhora espírita que frequentava o centro dele, o próprio Chico, disse a Chico: Chico, eu estou cumprindo minha missão aqui na Terra. Meu marido é horrível, é péssimo, e eu tolero ele todos os dias, mas eu vou conseguir cumprir minha missão até o último dia dessa encarnação. Aí Chico disse: muito bem. Ela disse: porque na próxima encarnação ele vai nascer no Japão e eu aqui, eu não tenho mais nada com ele. Aí Chico disse: é, minha filha, não é bem assim que as coisas funcionam não. Nessa vida você veio para tolerar, na próxima você terá que amá-lo. E às vezes a única forma de amar não é vir como marido e mulher não.
Porque o marido e a mulher é uma combinação que não tem, um exemplo, a consanguinidade, não tem as condições psicológicas, emocionais de uma mãe com um filho. Possivelmente, o seu marido virá como seu filho. Eu quero vê-la dizer que não vai ter paciência com ele, que não vai amar. Eu tenho um amigo que diz assim: quando é a família dos outros é safado, quando é a família da gente é doido, é problemático. Porque o amor da família, ou da consanguinidade, da relação de proximidade, que é a família, faz com que a gente suporte muito mais do que se fosse um estranho. Veja a importância da família, mas a pergunta é muito grave. E se um filho tira a vida dos pais numa condição de relação familiar? Primeiro, por mais criminoso que seja esse filho, ele carrega em si algo que é muito doente na sua alma, o ódio. E essa relação odiosa pode vir de outra existência, pode ser exacerbada nessa existência e chegar a uma situação como essa. Eu acho que o caso mais famoso do Brasil é da família Richthofen. Esse é o caso mais famoso no Brasil, eu acredito, pelo menos nessa geração em que nós estamos. Há quem diga que a relação familiar também não era boa, mas não justifica matar o pai e a mãe. Mas o que estaria por trás? Kardec pergunta e os espíritos dizem o seguinte: ninguém nasce para fazer maldade. Não é incrível isso? Mesmo os mais atrasados dos espíritos reencarnados, nenhum nasce com o destino de fazer maldade. Agora, a probabilidade de fazer maldade é grande, porque aquele espírito ainda é muito atrasado. Mas ninguém pode dizer, fulano reencarnou para fazer mal a fulano. Não. Agora, a probabilidade dele fazer é muito grande, porque ele ainda é muito atrasado. Mas Deus nunca vai programar o mal para ninguém. Mas a chance disso acontecer, às vezes, é muito grande, porque o espírito não muda. E por não mudar, o mal acontece. Eu sei que é uma pergunta que demanda um pouco mais de tempo para explicar, caberia uma palestra inteira, mas eu vou dar um exemplo para tentar fechar a ideia. Primeiro, Chico Xavier conta que a situação mais interessante que ele vivenciou como médium foi uma mãe que chamou ele para fazer um evangelho no lar dentro de casa. E ele foi. E ao chegar nesse evangelho do lar, ele encontrou uma mãe abnegada, triste, chorosa, porque o filho tinha sido assassinado. Faz o evangelho no lar. Enquanto está fazendo o evangelho no lar, alguém bate a porta. Quando abre a porta, é um mendigo, um jovem, que está querendo comer. Ela disse: espere, meu filho, eu estou terminando o evangelho no lar e daqui a pouco eu vou lhe dar algo para você comer. O jovem senta ali naquela sala e ela continua o evangelho no lar. E Chico Xavier pergunta: como está o seu coração, minha filha, diante de tanta dor? Aí ela diz: meu filho era um homem bom. Aí disse o nome do filho, quem era o filho, onde ele esteve a semana anterior, na cidade onde ele foi fazer compras, que ele foi assaltado e assassinado por uma pessoa que de forma que não perdoou, matou. O filho dela era um homem bom e começou a contar que ela estava muito triste, que aquilo estava abalando a vida dela de uma forma muito forte. Nisso o rapaz se ajoelha nos pés daquela mãe, o que estava batendo na porta, e diz a ela: quem matou seu filho fui eu, e foi Deus que me trouxe até a sua porta, me perdoe pelo amor de Deus. Isso aconteceu em outra cidade. O cara chegou na porta dela como um mendigo, pedindo apoio, porque estava desesperado, a consciência pesada, mas não sabia que era a casa daquela mãe do filho que ele matou. E Chico Xavier, depois que leva o homem para a delegacia, porque ele se entrega, na volta o filho encosta em Chico, que era médium, e diz: Chico, o ciclo de violência se fechou. Ele me matou, porque no passado muito mal eu fiz a ele. Não tinha como fugir. Ele, quando me viu, ainda pensou em não me matar. Mas o ódio no inconsciente dele era tão forte que ele não conseguiu se conter. Me matou, mas eu não tenho ódio dele. Diga à mamãe que o que ela está pensando, ela faça. Porque ela já está pensando em ajudá-lo, visitá-lo na prisão e cuidar dele. Faça, porque o ciclo da violência acabou. E eu cumpri
a minha missão. E a dele está só começando. Tem muito ainda para que ele cresça, mas não serei eu o inimigo para revidar. Isso é um exemplo. Outro exemplo, aqui um psiquiatra veio nesse grupo espírita falar, muitos anos atrás, e ele falou de algo muito interessante, de um trabalho que ele fez em Goiás, de um jovem que queria matar os pais. Esse jovem queria matar os pais. Ele vivia uma dor tão grande de vontade, quando ele brigava com os pais, a vontade que ele tinha era matar o pai e a mãe. E ele chegou para esse psiquiatra e disse, eu não sei o que é que eu sinto, mas eu tenho vontade de matar meu pai e minha mãe quando eu tenho raiva, quando eu discuto com eles. Qual é o filho que não discute com o pai e com a mãe? É normal, mas querer matar o pai e a mãe, isso podia também ser o pai com relação ao filho, ou a mãe em relação ao filho, pode. Aí o psiquiatra disse, vamos tratar. Ele teve uma crise tão grande que ele foi internado. Ele trazia um transtorno psiquiátrico já. Ele foi internado e foi medicado. Esse psiquiatra, à noite, fazia reuniões mediúnicas para dar apoio ao tratamento psiquiátrico. E nessa reunião mediúnica, um espírito se comunicou e disse, olha, aquele rapaz que chegou no atendimento psiquiátrico hoje é meu filho, o espírito disse. E deu todas as características. E ele está muito atormentado, porque ele quer realmente matar o pai e a mãe dele. Mas eu sou o pai dele. E eu quero contar a história, para ver se de alguma forma a gente pode ajudá-lo. Aí o psiquiatra, que também era doutrinador, disse, tudo bem, pode falar. Ele disse, ele era italiano, morava numa cidade e era muito rico. A cidade era muito pequena, era um vilarejo. E ele já tinha uma certa idade, quase 50 anos, nunca casou, e era um homem muito inteligente e muito rico. Ele vendia vinhos para uma grande parte da Europa. E ele envasava esses vinhos em barris e viajava de navio entregando isso em algumas cidades, em alguns países ali da Europa. E eu era o pai dele. E ele ficou apaixonado por uma jovem, muito jovem, na cidade onde ele morava. Ele foi e comprou o dote e casou com essa jovem, mas a jovem não amava. Mas ele achava que amava. Era aquele objeto dele, a mulher mais bonita da cidade. Ele casou porque comprou o dote. Pois bem, ela nunca foi feliz com ele, vivia um casamento de aparência. Com o tempo, um tio dele, meu irmão, veio de uma cidade distante morar conosco e passou a trabalhar com ele. E quando ele viajou, das vezes que ele viajou, a esposa dele, que não era amada, que era prisioneira na casa dele, se apaixonou pelo tio e passaram a ter um relacionamento amoroso, mas de traição. Quando ele retornou, contaram a ele que ele estava sendo traído e deram as provas que ele estava sendo traído. Ele pegou o tio, chamou no porão, já movido pelo ódio, matou, esquartejou e colocou num barril de vinho. Chamou a jovem esposa, pediu para que ela descesse até o porão. Quando ela desceu, ele olhou para ela e disse, venha ver. Quando abriu, estava lá o homem retalhado. Matou ela, retalhou e colocou em outro barril. Depois juntou tudo, me avisou o que tinha feito. Eu, como pai, não podia fazer nada por ele. Fiquei calado, na omissão de um pai que não sabia o que fazer, desesperado. Ele pegou os barris de vinho, colocou no navio, levou e jogou no Mediterrâneo. Nunca foi descoberto o crime, mas quando ele voltou, meses depois, ele enlouqueceu pelo remorso, que ele não sabia explicar. Louco, terminou preso num sanatório, algo parecido, e morreu enlouquecido. Reencarnou, está aqui de novo. O pai é o tio do passado e a mãe é a esposa do passado, que vieram como pai e mãe para tê-lo na família. Eles não poderão ficar juntos por muito tempo ainda. Uma das orientações que foi dada pelos psicólogos e pelo próprio psiquiatra é que ele pudesse controlar essa vontade. Ele se afastou dos pais, se dá muito bem por telefone, na época era assim, ele ligava para os pais, ajudava os pais, mas não conseguia se aproximar, porque ele tinha vontade de matar. Deu para entender o que pode ser uma família, depois de tantas questões reencarnatórias, pode chegar às vezes a uma situação tão drástica. Mas nada que não se possa mudar. Nada que não se possa mudar com espiritualidade, que possa mudar com ajuda médica, que não possa ajudar com ajuda psicológica, com a mudança do ser, com a compreensão de que nós somos espíritos, que somos reencarnantes e por aí vai. Agora, não é fácil. Às vezes,
para chegar num drástico como esse, é porque aquela família tem muitas dívidas uns com os outros. O meu marido desencarnou faz 3 meses, não sonhei com ele. Tinha uma irmã que me visitava, desencarnada, sonhava. Até aqui ele estava presente, é isso? Tinha uma irmã que me visitava, desencarnada, que me visitava. Eu sonhava. Até aqui ele estava presente. Bom, vou tentar responder. Quando a gente desencarna e volta para o mundo espiritual, a gente volta para a verdadeira vida, mas há um período de adaptação. Esse período de adaptação depende de como nós vivemos. Tem um texto que diz assim: nós devemos viver a vida da seguinte forma. Quando a gente nasce, geralmente, todo mundo nos deseja chegar, geralmente. Infelizmente, há exceções. Quando a gente nasce, todo mundo sorri, que está ali, naquele desejo da chegada do bebê. Mas o bebê chora. Ele chora por questões biológicas, mas chora. A gente tem que viver a vida de uma forma que no dia que a gente for embora, todo mundo no cemitério chore, mas a gente sorria pelo que a gente conseguiu construir. Quanto mais a gente se espiritualiza, e quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente se organiza espiritualmente, quando a gente desencarna, e ninguém é avisado à hora de desencarnar, poucos são os espíritos que são avisados, que são muito evoluídos. Um Dalai Lama é avisado quando vai morrer. Chico Xavier sabia quando ia morrer, tanto que ele disse: no dia em que eu irei morrer, o Brasil estará sorrindo em festa. Foi a Copa do Mundo. Então, ele sabia quando ia morrer, mas isso é para espírito evoluído. Se o espírito chegar para você hoje e disser: é o dia que você vai morrer, mentira. Primeiro, se o espírito disser que você vai morrer tal dia, você ficar feliz, é verdade. Mas se o espírito disser que você vai morrer, você ficar desesperado, é mentira. Você não tem preparo para saber disso, porque você vê a morte como uma punição. Então é normal, quando a gente volta para o mundo espiritual, que haja um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação, você pode não sonhar com um parente seu, você pode não ter uma comunicação mediúnica por enquanto. Então, o que fazer? Orar. Todo o nosso pensamento, e isso é incrível, ele segue, e eu vou provar que o pensamento pode ser sentido. Como é que você vai provar, Fábio? Muito simples. Às vezes faz muito tempo que você não vê uma pessoa, mas muito tempo mesmo. Isso não serve para namorado e namorada, porque o namorado liga para a namorada, quando a namorada atende, aí ela faz: poxa vida, eu estava agora mesmo pensando em você. Mas sabe quantas ligações esses namorados fazem por dia? 50. Então tem que estar pensando, né? A diferença é quando você faz muito tempo que você não vê uma pessoa e de repente aquela pessoa vem no seu pensamento. Aí o telefone toca, logo depois, é quando você... Mas rapaz, eu estava pensando em você. O pensamento chegou primeiro, antes da ligação. E olha que a ligação viaja à velocidade do impulso elétrico, e o impulso elétrico tem a velocidade da luz. O pensamento é muito mais rápido. E ele viaja num ambiente, vamos dizer assim, do universo, sobre uma condição muito mais rápido que a velocidade da luz. E a gente só conhece que a coisa mais rápida do mundo é a velocidade da luz, por causa de Einstein e outros cientistas, mas tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Só isso. O pensamento viaja a distâncias inimagináveis. Pense na pessoa, ore por ela e oriente. Então o que é que você vai fazer com o seu marido? Você vai falar com ele como se ele estivesse exatamente do seu lado. Fulano, eu sei que você retornou já ao mundo espiritual. Tenha paciência. Confie naqueles parentes que foram antes de nós, que estão aí do seu lado. Tenha calma. Se comporte no mundo espiritual. Se reorganize. Porque logo, logo, você vai poder, se Deus assim permitir, se comunicar. E com certeza, logo, logo, nós vamos nos reencontrar. Qual é o livro que a gente tem que ler? E a Vida Continua, de André Luiz. Leia, que você vai entender exatamente o que eu estou lhe dizendo. O que faço para me desprender da minha mãe, que desencarnou há 1 ano, e ainda não me libertei? Porém, era uma união muito forte. Sinto que minha está adoecendo, alguma coisa.
Mas tudo bem, vamos lá. O mais importante é a pergunta naquilo que foi colocado. Gente, primeiro, você nunca vai se desprender dela. Porque onde existe força de união, não vai haver, sob possibilidade nenhuma, separação. O que está acontecendo com você não é isso. É o medo de perder. Não é o medo de ter. Tem gente que tem medo de ter, sabia? Mas o mais comum é medo de perder. Você precisa parar e refletir. O que está unindo você à sua mãe não é o medo de ter, é o medo de perder. Se você se acalmar e ter a consciência de que ela está viva mesmo, que ela não morreu mesmo, que ela está em algum lugar mesmo, você acalma. O que está lhe deixando inquieta, pode ter certeza, é a incerteza. Mesmo que você não tenha certeza da incerteza. Porque a incerteza é algo que está no nosso inconsciente. A incerteza não está no nosso consciente. Tipo, eu tenho certeza que isso aqui é um copo, e eu tenho certeza que esse copo está quase meio de água. Por que eu tenho certeza? Porque eu vi e porque eu toquei. Isso é consciente. O inconsciente é diferente. Você não toca e nem sempre você vê. Por que eu disse nem sempre? Porque o médium é alguém que pode, no mínimo, ver aquilo que aparentemente, para a maioria das pessoas, o inconsciente apenas aponta, mas você não tem certeza. Imagine que você está vindo de casa para o Ceará agora. Veja o que é a neurolinguística. O que a gente fala tem um poder absurdo. Se você disser para uma pessoa que ela é feia, dependendo do estado emocional dela, ela aceita isso. E ela vai ficar horrorosa. Não é que ela seja, ninguém o é. Ela vai se sentir assim. Aquilo que a gente fala é absurdamente poderoso. Vamos para o inverso? Se você elogia a pessoa, diz o que ela tem de melhor, se você aponta para ela aquilo que nela é bonito, e não é bonito da beleza física, do estereótipo perfeito, marcado pela lógica de uma sociedade que nós estamos inserida nela, não é esse tipo de beleza que eu estou falando. Eu estou falando as coisas boas que cada pessoa carrega. Ah, mas tem coisa ruim, esqueça. As coisas ruins só cabem a ele, porque só ele pode transformar. Aponta as coisas boas. Ao fazer isso, você pode ajudar muito as pessoas a crescer. Isso é um desafio. As maiores lideranças são aquelas que conseguem mostrar ao outro aquilo que ele tem de maior qualidade e que ele pode utilizar para realizar coisas inimagináveis também. Então esse é o grande potencial do ser humano. Agora, as palavras têm poder, mas veja lá, imaginemos, as palavras, antes de serem palavras, são pensamentos. Então, se palavra tem poder, imagina pensamento. Chico Xavier vinha num caminho, apressado para não perder a hora, quando de repente uma senhora que tinha recebido uma psicografia no dia anterior, de Dr. Bezerra de Menezes, dizendo a ela como tomar uma medicação, natural, por sinal. E Chico apressado, quando a mulher disse, Chico, e Chico disse, meu Deus do céu, eu vou me atrasar para o trabalho. Que Chico, uma pessoa muito responsável, Chico volta mesmo, e a mulher, e ele com paciência explica. Quando o Chico vai embora, uns 30 passos, Emmanuel aparece para ele. Olha para trás, Chico. Chico não entendeu aquela aparição e aquele pedido. Quando Chico olha para trás, um facho de luz invade o corpo de Chico. E Chico se sente tão bem, revigorado, se sente bem, aquele negócio lhe deu um bem-estar absurdo. E ele muito sensível, porque Chico, pode ter certeza, foi a maior antena paranormal do planeta no século XX. Então Chico sentia muito as coisas, como médium e como paranormal, porque todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Chico sentiu aquilo e ficou feliz. Aí disse, Emmanuel,
porque viu que veio daquela mulher. O que foi isso? Foi um vai com Deus, Chico Xavier. Pela paciência de ter ouvido, pela paciência de falar com aquela idosa, de ter parado para dar atenção. Quantas vezes a gente não faz isso? Aí Chico diz assim, que coisa maravilhosa, mano, muito cheio de piadinha. Imagina se fosse, vai com o diabo, Chico Xavier. Aí tu ia ver qual era a energia que ia chegar para você. E a sintonia, às vezes, se faz por isso, pelo desprezo, pela omissão, pela nossa falta de caridade. A gente pode sintonizar outras energias. Pois bem, quando eu faço isso é horroroso. Onde é que eu estava, Mário? Nessa aqui, né? É nessa? Não. Onde é que eu estava, gente? Não se despendia da mãe, tá vendo? Isso aí, eu como professor sempre digo o seguinte, isso é um aluno bom, o resto está tudo brincando e é de aula. Então, por que você está unido? Imagina que você está vindo de casa para o Ceará, aí de repente você perde a sua carteira. A carteira, um homem, um exemplo, que usa mais carteira, mulher também usa, mas a mulher bota dentro da bolsa, a bolsa é mais difícil de perder, mas o homem não dá nada para perder carteira, perdeu a carteira. Quando chega aqui no Ceará, que bota a mão para comprar aquele lanche, que ali embaixo, minha gente, tem uma canja, que é um negócio do outro mundo. Ah, não, a canja é maravilhosa também. Aí você pega, eita, perdi minha carteira. Você sabe que colocou a carteira no bolso, mas sabe já que perdeu. Aí eu pergunto, perdeu vindo ali do Manepá para aqui. Aí eu pergunto para vocês, se voltar andando, acha a carteira, o que é que vocês acham? Acha? Quem acha que acha a carteira? Seja sincero. Faz 2 horas que ela vem andando, não sei o quê. Ela acha, ele, né? Botou a mão, eita, carteira. Quem acha que essa pessoa vai encontrar a carteira? Voltando, levanta a mão. Pô, tem 3 só, né? Beleza, quem acha que vai voltar a encontrar a carteira, mas não vai ter nada dentro da carteira? Já melhorou, né? Quem acha que não vai encontrar essa carteira de jeito nenhum? Ela vai aparecer depois na internet, olha para aí, tá vendo? Gente, a palavra perder começa por aí. A pessoa diz, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. O nosso inconsciente já trabalha que, no mínimo, se você for muito otimista, como ser humano encarnado, 50% de chance de no futuro encontrar, 50% de chance de não encontrar. Se levar em conta os braços que levantaram aqui com relação à carteira, vai ter gente que acha ou tenta se sensibilizar que vai encontrar, mas lá dentro há uma dúvida cruel que não vai encontrar. Esta dúvida de que um dia a gente pode realmente não encontrar um parente que morreu, nos causa uma dor incalculável. O Espiritismo veio para nos salvar. Sabe de quem? Da gente mesmo. Não é de um parente, não é da mãe, não é do patrão, não é da patroa, não é de nada. O Espiritismo vem para salvar a gente da gente mesmo. Por isso que a doutrina espírita traz, na lógica da mediunidade, uma grande oportunidade da gente repensar as nossas vidas. Qual é o conselho que eu lhe dou? Primeiro, ore pela sua mãe e diga a ela, mãe, vá com Deus. Se organize, 1 ano é muito pouco no mundo espiritual, é pouco demais. Tenha calma, mãe, eu sei que eu estou sofrendo, mas a senhora precisa se preparar, até mesmo para me ajudar. Porque os que vão querem ajudar os que ficaram, agora tem limite. Então, mãe, tenha paciência, eu vou superar tudo isso. Agora, para você dialogar com a sua mãe, dizer tudo isso, você vai ter que trabalhar em você esses conceitos. E isso não acontece do dia para a noite, não. Ninguém está impondo, não. Agora, é preciso a gente dar uma estudada. Um exemplo. A primeira vez que eu li um livro científico chamado 20 casos sugestivos de reencarnação, de quem, Mário? Ian Stevenson, não é isso? Mário Jorge estudou, eu não estudei, esqueci. Esse livro fala sobre 20 casos sugestivos de reencarnação no mundo. O cara não é espírita, judeu, de família judia, na verdade. Vai ser professor nos Estados Unidos, na Inglaterra, e começa a estudar os casos sugestivos de reencarnação. Sabe quantos casos ele vai investigar? Mais de 20 mil no planeta. E desses 20 mil, ele escolhe 20.
Bom, como esse livro está esgotado, eu vou lhe dar uma dica. Vá na internet, naquele negócio chamado Google, tem uma caixinha, escreva lá, 20 casos sugestivos de reencarnação. PDF, tem que botar esse negocinho depois. Por quê? Vai aparecer o livro em PDF, fotografado e em PDF. Leia os casos que estão lá. Não é nem livro espírita. Agora, é preciso estudar a doutrina espírita e começar a entender todos os casos que provam reencarnação. Um exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier conseguiu, através dele, um espírito, libertar alguém que ia ser preso por crime que não cometeu. Aí o que é que você vai fazer? Vai lá no Google e escreve assim: Chico Xavier consegue libertar uma pessoa que seria presa através de uma carta mediúnica. Leia a história, está lá. Belíssima. Quem dá o testemunho? O juiz. Porque as provas que estão na psicografia são incontestáveis. No campo científico, deu informações, um exemplo, para quem fez a análise técnica da morte do pobre, da pessoa que faleceu, que o que estava sendo acusado jamais, ninguém estava dando essa resposta, ninguém fazia essa defesa. Leia o que aconteceu e você vai ver. Então, a doutrina espírita, apesar de um conceito de estudo, então venha estudar também. Venha para segunda-feira, não venha só assistir palestra não. Por quê? Não tem dor maior do que a dor da morte, para quem não entende o que é a morte. Você não tem culpa. Foi feita uma pesquisa pela Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, e que perguntaram qual é a maior dor que um ser humano pode sentir. Adivinha qual é? Perder um filho. Olha o termo perder. Está lá na pesquisa. Perder. Morte de um filho é uma dor absurda. A doutrina espírita consegue fazer compreender. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender, para que essa dor vá diminuindo pela compreensão. Não há outro jeito, senão enlouquece. Mas esse enlouquecimento é esse inconsciente mandando uma informação pequena: acabou, não tem mais jeito, não vai encontrar, acabou. É muito pequeno isso. Aí você começa a se fundamentar de informações no mundo todo que a morte não existe, acaba esse sofrimento ou vai diminuindo ele. Pense sobre isso. E outra, toda sexta-feira, como geralmente antes das reuniões públicas, tem um atendimento fraterno. São pessoas preparadas para lhe ouvir. Procure, se você também se sentir à vontade, necessidade de externar isso, para que você seja orientada, tá certo? Mas confie em Deus. Essa dor, por maior que seja, vai passar. Ela vai passar. Pode um ser humano entrar na casa de alguém, se tornar familiar, tipo, pertencente à família, e depois, lá, obsessores, deixando a família perturbada, e não querer paz na casa. O que fazer? Bom, essa história de obsessor, a gente não pode confundir com o diabo. O diabo, ele não existe. Eu tenho um amigo que é pastor, ele disse: existe. Eu disse: não existe. Ele disse: existe. Eu disse: não existe. Ele existe, não existe. Ficou aquela confusão. Aí ele: tá bom, Fábio, prove que não existe. Eu disse: eu vou provar. Você acredita em Deus? Ele disse: acredito. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o que é mais forte. Onipotente pode tudo. Se existisse o diabo, na concepção que ele foi criado, o diabo é o seguinte: se você fez um bocado de porcaria e não pediu perdão, não melhorou, isso numa vida só já é uma confusão. Mas vamos lá. Você fez muita coisa errada, você vai para o inferno. Certo? Aí como é que esse inferno é eterno? Minha gente, se alguém tivesse dito assim: olha, você fez muita coisa errada, mas não tem diabo nem inferno não, você é dissolvido. Tá, tinha mais lógica. Agora não deu ruim da gota, mas tinha mais lógica. Por quê? Porque na verdade não existia uma contraforça. Dizer que o diabo existe, que ele é eterno, tanto eterno quanto é Deus, é você dividir o universo em duas forças que se degladiam eternamente. Se é eternamente, meu amigo, a força do diabo seria a mesma força de Deus, porque haveria um empate técnico, 0-0. Deus, como disse João, é amor. Não tem nada maior do que o amor. O amor é tão grande, é tão complexo, é tão maravilhoso que a gente não sabe amar.
Porque a gente é pequeno ainda, a gente está experimentando o amor em lampejos de oportunidade. E a gente vai aprendendo de pedacinho. Um dia ama, o outro não ama, um dia ama, o outro não ama. Não ama, não ama, não ama, não ama, não ama, não ama, não ama. Disse que o cara era perverso, marginal, bandido, assassino, mas quando ele chegava em casa ele tinha um cachorrinho que ele amava. Peraí, Fábio, é um lampejozinho de nada assim. Ele matava todo mundo, só não matava o cachorro, já é amor. Mesmo que a gente não aceite isso. Ah, não, esse é muito pouco esse amor. É. E o nosso amor em relação ao anjo? Qual é a diferença daquele que mata todo mundo e só ama o cachorro? É quase a mesma distância. Nessa escala evolutiva, o amor vai ser as experimentações. Deixa de estar acusando os outros. Transforma-te. Não adianta querer transformar o outro, não, meu amigo. Olha, quanto mais você tenta, pior fica. Não consegue. O outro irá se transformar quando ele quiser. Agora, você pode ser o exemplo. O exemplo, ele arrasta. Mas é o exemplo da transformação em quem? Em você mesmo. Então, se numa casa existem obsessores, se os obsessores estão influenciando as pessoas, é porque as pessoas estão permitindo. A nossa consciência é um imã de afinidade, não de repulsão. Pode ser de repulsão também, mas geralmente é de afinidades. Então o que é que a gente faz? A gente puxa para perto da gente quem pensa igual a gente. E aí estão muitas vezes o obsessor. Imagina um obsessor tentando botar na cabeça de Chico Xavier para ele odiar alguém. Tempo perdido. Porque não existe o ódio ali. Não existindo o ódio, não vai conseguir influenciar, pelo menos por esta dificuldade humana. Pode ser que tenha outra. Nós somos assim. Né? Nós somos de altos e baixos. Os espíritos vão nos influenciar na medida em que a gente assim permitir. Então existia a obsessão de encarnado para encarnado. Se alguém chega na sua vida, tem uma pergunta massa aqui, vou chegar nela, eu acho. Se alguém influencia na sua vida, lhe inferniza, deixa a sua vida um inferno, eu estou falando de encarnado, sem espírito nenhum, desencarnado. Que danado tu está fazendo junto dessa pessoa? A escolha é sua. Agora, às vezes tem baixa autoestima, às vezes tem outras coisas que fazem com que você fique ali, submisso ou submissa à vontade do outro. Você não precisa bater no outro, você não precisa agredir o outro, você precisa só dizer não. É difícil, eu sei que é difícil, mas tem que dizer. Mahatma Gandhi, na Índia, foram entrevistar ele, aí disseram assim: Gandhi, que danado vocês estão fazendo aqui na praça? Isso aqui é um entrevistador nordestino, certo? Não leva em conta não. Que danado estão fazendo nessa praça? Os ingleses, mais ou menos, tinham uns 1.400 ingleses armados, com fuzil, e uns 400.000 na praça, indiano. Minha gente, olha, não tem bala no fuzil que mata 400.000. Era o cara partir para cima, dar dentada, unhada, pedrada. O que tivesse na mão, o cara jogar naqueles ingleses, matar de pau, não podia não? Porque a quantidade de pessoas era muito maior do que a de soldados. Aí ele disse: e por que você fala em uma desobediência pacífica? Está aí. Eles matando em praça pública e vocês aceitando a morte. Eles: qual é o objetivo desse movimento? Eles: o objetivo desse movimento é matar a vontade do nosso inimigo de nos matar. É muita evolução, não é não? O cara está ali, presta a morrer, mas para matar a vontade do outro de matar. Mas não agride. Tem coisa pior do que um teimoso desse? Tem não, gente. Porque quando encontra uma batalha, o outro do outro lado armado, aí você mete o pau, o outro lá mete também. E você tem a desculpa de dizer, mas ele também está batendo. Mas quando o Gandhi diz que não vai bater, que não vai reagir, mas que da praça não sai, eita bicho chato da gota, não tem quem faça ele mudar. Imaginemos uma comparação com a nossa vida aqui. Imaginemos, a Ponte do Janga demorou 3 anos e meio para ser concluída. Tem quem diga que foi quase 500 anos. Se todo mundo, 64.000 pessoas que moram só no Janga, saísse de casa e sentasse na avenida, só sentar, não passa carro nem para frente, nem para trás, nem para canto nenhum. Isso geraria uma simbologia sem tamanho, de um impacto internacional. Ou não aconteceria? Com a imprensa que a gente tem hoje, eu não estou falando dessa imprensa pequena não,
Nem estou falando daquela que influencia, querendo mudar as coisas à vontade de quem comanda o pitoco lá na imprensa. Não é isso. Eu estou falando isso se transformaria num fato internacional. O governador que demorou o tempo todo para passar o dinheiro, passava no outro dia. Porque ele ia pensar, eu estou lascado. Não ganho eleição mais não. Porque isso vai virar uma febre. Nós não conseguimos fazer o que Gandhi tentou propor para a humanidade, que é a desobediência pacífica. Não dava um tiro em ninguém, não machucava ninguém, não causava prejuízo a ninguém, tudo na paz. Ah, mas se a polícia do choque chegasse, pronto, e matasse 3, 4, 5, certo, podia acontecer, mas a gente não ia fazer. Primeiro que eu não estou dizendo que a polícia iria matar, eu estou dizendo sim. Gandhi era isso. Tem que ter muito mais coragem para fazer isso do que partir para a tapa. Coragem é não brigar. E o Espiritismo fala sobre isso. Coragem é não revidar. Aí entender Jesus. Quando te baterem numa face, dê a outra. Aí a pessoa pensa da forma mais curta. Ah, quer dizer, se eu der um soco no oi, aí eu digo, vai meu filho, dá nesse outro aqui. Não é isso não. É não revidar. É se posicionar, dizer não. Não é ser conivente com o agressor. Não é ser parceiro do agressor. É dizer simplesmente não. É fácil? Não é não. Mas é um caminho. Parece utópico, mas é a realidade. Então, não se afinizar com os espíritos. O que fazer então? Evangelho no lar. O que fazer? Mudar os pensamentos, estudar a doutrina espírita, fazer uma leitura diferente da vida. Porque se tem um obsessor, pode ser encarnado ou desencarnado, a gente tem que dizer não a ele. E acabou. Agora, dizer não sem ser agressivo. Quando vai acontecer... Ah, não, deixa eu deixar isso por último. Qual é o mal do fumante dentro de casa? Isso atrai espírito de mau índole? Não, só atrai espírito fumante. É melhor ser fumante, vê o que eu vou dizer, do que ser invejoso. Porque fumante você consegue, nessa encarnação, basta você tomar remédio controlado. É sério, você é um psiquiatra, doutor, eu não consigo parar de fumar não. Ao psiquiatra, inclusive tem um CAPS AD, chama-se Centro de Atendimento Psicossocial, Álcools e Drogas. Se você procurar um psiquiatra, sem preconceito, viu o que eu estou falando? Olha, eu não consigo deixar esse negócio desse fumo não. Eu sou tão gente boa, mas eu não consigo. Porque o fumo, ele tem uma dependência física e ele tem uma dependência química. Botar o cigarro na boca vicia. Como fumar vicia, porque tem a dependência química. A nicotina é uma das 4.000 e poucas substâncias, que todas quase causam câncer. Então, fumar faz mal a você como ativo e faz mal a quem está perto de você como passivo. Isso é uma verdade, você está se comprometendo, é uma verdade. Agora, você não faz isso porque você é uma pessoa ruim. Você fuma porque você é um viciado. É simples, tem que reconhecer-se. Só isso, sem preconceito. Sem preconceito, sem maldade, sem querer prejudicar a pessoa. Falar mal, dizer que tem um obsessor. Que obsessor? Você começou a fumar porque quis. Agora, às vezes você está meio aperreado, aí sim, o obsessor, o espírito, que está doido para fumar, vai fumar, rapaz, fuma só um, bora logo. Por quê? Tem espírito que também absorve através de um fenômeno chamado relação perispiritual, e ele consegue fumar através de você. Se você for médium e tiver muita afinidade com esse espírito, sem saber. Mas esse espírito não quer o seu mal não, porque se você cair, você deixa de fumar. E se você deixar de fumar, ele vai deixar de fumar também. Então ele se torna seu amigo. Agora, é um amigo que está de uma forma ou de outra ali influenciando a permanecer no vício. Então, procurar tratamento médico, procurar tratamento psicológico, procurar o tratamento medicamentoso para isso e também tratamento espiritual. Ó, uma vez eu fiz uma palestra só sobre o fumo aqui e uma senhora deixou de fumar. Pronto, já valeu minha reencarnação. Deixou de fumar. Agora eu duvido fazer uma palestra sobre inveja e o invejoso deixar de ser invejoso numa encarnação. Olha, para deixar de fumar é uma encarnação só. Para deixar de beber é uma encarnação só. Pode ter certeza. É só ter um pouquinho mais de força de vontade. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Agora, para deixar de ser maledicente, 22 reencarnações. Fofoqueiro, 28. Reencarnações. Então, minha gente, agora vamos fazer feito Mahatma Gandhi. Vamos começar pelos pequenos problemas. Se você é capaz de vencer o fumo e o álcool, já está indo muito bem. Você vai conseguir vencer outras coisas. Inclusive, você pode antecipar a história do fofoqueiro para 10 encarnações. Então, gente, isso é para você um exemplo. Venha, faça tratamento espiritual, é muito bom. Para que converse com os espíritos, para que você melhore também, se ajudando espiritualmente.
faça tratamento médico se você assim o quiser, mas se você não conseguir deixar de fumar, continue sendo espírita, sem medo, sem preconceito, sem sofrimento, vá vencendo as suas dificuldades sem ninguém botar o dedo, como diz, na sua cara para dizer o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Quem fizer isso com você está lhe enganando. Então, se você bebe, só não bebe no dia da palestra, bebe depois. Se você fuma, evita fumar antes, fumar depois, até para você. Mas Fábio, se eu não fumar, eu não assisto bem a palestra, então fume. Agora, lute contra os vícios, todos eles nos fazem mal. E outra, o nosso corpo é o nosso veículo. Nós temos um tempo para passar aqui na Terra. E aquela conversa, quem bebe, morre, quem não bebe, morre. É mentira isso. Você tem que conservar seu corpo não como objeto, mas você tem que conservar seu corpo como um veículo que Deus lhe oferta. Para você passar mais tempo aqui, resolver mais os seus problemas aqui e na hora certa, não antecipar o desencarne. Porque fumar e beber não deixa de ser, de uma certa forma, também um suicídio involuntário. De certa forma, involuntário. Você não quer, mas você está se drogando. Mas outras coisas também matam. Só estou dizendo isso para que a gente caia na real e vá enfrentando as nossas dificuldades. Fábio, pode uma pessoa que foi na vida evangélica, da presbiteriana, ótima igreja, por sinal, e quando desencarnou, vir se comunicar através da psicografia? Claro. Agradeço desde já o esclarecimento, certeza absoluta. Apesar de que lá do outro lado a gente ainda se organiza, isso nas esferas mais próximas à Terra, de acordo com as nossas similaridades. André Luiz conta, inclusive, que conheceu igreja evangélica, igreja católica, ele cita. Por quê? As pessoas continuam católicas e lá não acreditam em reencarnação, mesmo desencarnado. Normal. Porque a reencarnação, que você acredita, que você não acredita, você volta. Então, para que se preocupar tanto lá do outro lado, principalmente para quem ainda não desenvolveu essa crença, abusar o pensamento do outro se o outro ainda não quer? É um abuso. Tem gente que não sabe nada sobre reencarnação e é muito mais evoluído e faz muito mais do que a gente. Então, para que esse aperreio? E para que serve a reencarnação? Para a gente ir evoluindo o nosso pensamento e nos ajudar como ferramenta nessa melhora. Então, é possível que um evangélico se comunique? Sim. E outra, ele se comunica e ainda continua evangélico no mundo espiritual. E vê que se comunicou através de um método e tudo mais. Mas a crença dele ainda pode ser tão forte ao ponto de ele dizer, não, tudo bem, ótimo, mas eu acredito naquilo que me constituiu religiosamente. Ótimo, mas pode. Não se preocupe com isso, é possível. Até porque, das milhares de psicografias de Chico Xavier disse, quase 80% de todas as psicografias que eu recebi não eram de espíritas, eram de católicos e protestantes. Para acalmar e acalentar as mães e os pais e as famílias que sofriam com a dor da separação. É isso. Quando vai acontecer a inscrição para ser voluntário do projeto Ninguém é Recuperável, com o nosso amigo Rafael Lavarini? Essa inscrição ela vai acontecer mais na frente, são pessoas que podem ajudar aqueles que estão encarcerados através de um projeto chamado APAC. Esse modelo de penitenciária existe já no Brasil, em 150 penitenciárias no Brasil, talvez, é o que a gente está lutando. E aí, sobre a liderança de Rafael Lavarini, para que traga para Pernambuco, se vier, quem quiser ser voluntário, depois vai aparecer a oportunidade. Não adianta ser voluntário preparado antes, sem existir a unidade. Então, vai haver lá na frente, com certeza. Fica aí, junto, se comunicando, entra no Instagram de Rafael Lavarini, fica lá como seguidor dele, no Instagram, que na hora certa vai surgir a oportunidade dos voluntários, aqueles que assim quiserem. O que é a religião do Santo Daime? Eu até separei aqui um negócio, porque assim, falar da religião dos outros é um negócio complicado, mas dá para falar. Primeiro, não pode ter preconceito com religião nenhuma. O Santo Daime é uma seita, assim, descrita, né? Eu particularmente não gosto de chamar de seita, eu acho que a gente tem que chamar de crença, de religião, seja lá, mas tudo bem. É uma seita fundada pelo seringueiro maranhense Raimundo Irineu Serra, no Acre, e codificada pelo seu seguidor, seringueiro Sebastião Mota de Melo, dito Padrinho Sebastião, que em 1960, em Rio Branco, no Acre, a qual sincretiza elementos cristãos, ameríndios e exóticos. Então tem sua existência, seu nascimento na Amazônia.
O que é muito comum é as pessoas saberem que esses grupos que se reúnem para tratar a partir dessas ideias, tem em torno disso, ou melhor, tem como centro talvez disso também, uma bebida alucinógena, em que as pessoas que integram essa seita bebem essa bebida, têm um estado alterado de consciência, algumas pessoas vomitam, outras não. Bom, respeito qualquer crença, mas é o que eu sei. Isso aqui eu já sabia, eu só trouxe isso aqui para tentar não errar e falar algo que não seja aquilo que aparentemente o é, né? Mas é uma seita, perguntou, eu estou lá colocando como sendo algo que não é espírita, não é espírita. Então a gente não deve se aprofundar tanto. Eu não devo me aprofundar tanto. Espiritismo tem alguma explicação para os casos de microcefalia? Não há nenhuma declaração sobre isso que tenha fundamentação científica, vamos dizer assim, como diz Kardec, uma informação vinda do além, ela só se torna verdade quando ela é dita em vários locais diferentes, sobre médios diferentes, circunstâncias diferentes, que seria a universalidade dos fatos. Isso não aconteceu. Alguns médios já falam de algumas coisas, ora aqui, ora acolá, mas nada ainda muito bem desenhado. O que eu posso dizer? Ninguém reencarna para ter uma vida, seja qual for a limitação essa orgânica, que não exista no passado algum tipo de necessidade que hoje se apresenta. Ou porque algo deixou de fazer, ou porque algo não fez bem feito. Agora, o mais importante, independente qual seja a limitação humana, deve ser respeitada como uma grande oportunidade reencarnatória. Seja uma criança com microcefalia, seja uma criança autista, né? Seja uma pessoa que traga uma deficiência limitadora da sua consciência, do seu corpo, tudo isso não pode ser visto como punição, mas tem que ser visto como oportunidade. E quem prova isso é o conceito da reencarnação. Seria estranho uma pessoa nascer, um exemplo, com microcefalia e ser uma vida só. Seria muito estranho. A bondade de Deus daria a uma criança nascida com microcefalia a condição de ser um anjo. Muito estranho. Reencarnar com microcefalia, quando desencarnar, vai para o céu. Não fez nem o bem nem o mal, se não tiver consciência da sua condição ali humana, reencarnado. E alguém que nasce com todas as condições de saúde, esse tem tudo para fazer coisa errada. Por quê? Porque ele vai ter a oportunidade de ter as relações humanas e a sua independência emocional, o seu livre-arbítrio. Então a reencarnação prova para a gente que nessa encarnação a gente pode ter um corpo são, mas a gente pode, numa próxima encarnação, trazer um corpo com problemas de acordo com o que a gente fez na vida anterior. Pode, isso acontece. Mas não é punição. O espírita pode, e é dever, ser político, porque não se apresentar como político? Bom, eu sou político, né? E sou espírita. Na verdade, o espírita pode ser político, o cidadão deve ser político. E o cidadão também é espírita. Uma coisa não anula a outra. Isso é até simples hoje de se explicar. No passado foi mais difícil. Não, aí tem um elogio, esse eu não vou ler não. Se fosse uma crítica, eu lia. Em um relacionamento onde ocorreu uma traição, é possível perdão? Sempre. Sempre é possível. Agora, o perdão é algo que tem que ser de ordem natural, tem que ser algo vivenciado de dentro para fora e que a pessoa realmente se sinta livre. Quem perdoa se liberta. Quem trai, quem prejudica, se acorrenta. Então, às vezes, a gente não consegue perdoar porque a gente não tem uma evolução suficiente para isso. Beleza. É culpado por não perdoar? Não, é natural também. É o estado emocional de consciência daquela pessoa. É o estado natural. Com o tempo isso vai acontecer. Às vezes a gente não entende porque as pessoas perdoam. A gente chama de besta. Isso é um bicho besta da gota, está perdoando. É porque esse é mais capaz de fazê-lo. O que precisa para perdoar um ser... Nessa aqui... Esse eu li foi? O que precisa para perdoar e ser perdoado, mesmo quando o próximo seja difícil de entender a verdade. Sobre a mudança. O passado que ficou no passado, sempre devemos olhar para frente. E nunca olharmos para trás. Não, mas aí não está errado não. Um exemplo. O que está no passado, ficou no passado. Não tem como mudar mais não. O passado se apresenta em nós nas oportunidades. Agora você não muda o passado. Isso é verdade. Só tem uma coisa. Ficar chorando pelo passado. Eu fui muito ruim. Não. Pare. Isso eu estou falando dessa vida e estou falando de vidas passadas.
Você tem que olhar para frente e saber que o dia de hoje mudará o dia de amanhã, dependendo do que a gente fizer hoje. Tanto por bem, quanto por, entre aspas, o mal. O Espiritismo não olha para o passado como alguém que olha para o passado e diz assim, tem que acontecer. Não. O dia de hoje pode apagar muito do que a gente fez. Bom, tem mais 3 perguntas aqui, mas o tempo não dá mais. Criança com síndrome de Down, acho que responde. Só tinha uma aqui que eu queria responder. Está aqui. Quando perguntaram a Jesus sobre ser permitido a Abraão se divorciar, e ele respondeu em termos endurecidos, nosso coração ocasionou isso. Na sua opinião, ele autorizou ou não? Rapaz, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1857 é o Livro dos Espíritos. O livro o Evangelho é o 3º livro, até mais para frente um pouquinho. Acho que 59, não é mais. 62, né, Mário? Acho que é isso. Rapaz, naquela época os espíritos foram muito longe, disseram que divorciar era possível. Naquela época não se divorciava, não. O Espiritismo diz, é para divorciar, porque o que Deus junta, ninguém separa. Foi o que Abraão disse aqui. Os corações endurecidos fazem com que uma relação possa existir sem amor, porque nós somos atrasados. Aí se relaciona por qualquer outra coisa, menos por amor. A gente pensa que é amor, mas não é. Aí essa aí separa. Quando Deus junta, quer dizer, quando o amor junta, pode dar. O que der, não separa. Não precisa ser perfeito, não. É porque ali já existe afinidade, já existe amor. E aí? E eu vou me separar, como é que fica? Casa de novo. E não deu certo, casa de novo. Vá seguindo a sua vida e vá tentando ser o mais responsável possível com a sua vida. E se não der certo, reavalie, procure ajuda, se reconheça, veja onde errou, onde acertou e vá caminhando. Mas viver sob o mesmo teto com alguém que não existe amor é muito pior viver do que não viver. Porque você pode viver sob uma condição de violência, de desprezo, de falta de respeito. Isso serve para quê? O Evangelho segundo o Espiritismo diz, separou. Aí as pessoas pensam, se casar na igreja, Deus casou. Tem gente que nunca casou, nem. Tem até uma piada, diz que tinha um casal que tinha 50 anos de casado. Um dia casou na igreja, na outra semana separaram. Começaram outras exigências. Isso é uma brincadeira. Na prática é o seguinte, tem pessoas que nunca casaram numa igreja, mas casaram as igrejas. Porque o nosso templo somos nós. Quem disse foi Jesus. Nós somos um templo. O nosso corpo, a nossa alma vive sob um templo. Quando se casa por condição de afinidade, amor, isso quem vai ocasionar isso também é a reencarnação, viu? Vai ajudar muito. Ninguém separa. Então é só isso. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive. Abraão falou de forma bem preliminar, o Espiritismo foi mais direto. Muita paz.